Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Anete Moreira e apresento mais uma edição do Revista DBO em Foco, programa que leva até você as principais reportagens da versão impressa da revista. Hoje vamos falar sobre o artigo Etanol de Milho. O Brasil deve produzir 2 milhões de toneladas de grãos destilados na safra 2021-2022. Assim, espera atingir 6 milhões de toneladas em 2030 e 2031. Os dados são da União Nacional de Etanol de Milho. Sobre isso, eu converso agora com Matheus Moretti, gestor técnico da AgroSéries Multimix. O Matheus vai abrir nossa entrevista falando sobre os cuidados que devem ser tomados no emprego desses coprodutos na alimentação animal. Matheus, que cuidados seriam esses? O cuidado que a gente tem que ter, assim, via de regra, é o cuidado que a gente tem com todo ingrediente. Aí ele ter qualidade, ele tem procedência, a gente buscar os fornecedores desse insumo para a gente estar podendo utilizar no nosso dia a dia, né? E entender o que a gente está trabalhando, né? Principalmente quando a gente falar dos coprodutos aí da usina de etanol de milho, né? Nem tudo é DDG e a gente tem que entender bem do que a gente está falando para utilizar certinho na nossa formulação. Nem todos os coprodutos do etanol de milho são DGG, né, Matheus? Devido aos diferentes processos industriais usados pelas usinas. E é o Matheus que vai explicar para você um pouco mais e apontar essas diferenças. Quando a gente fala em DDG, né, do termo em inglês aí, Dry Distiller Grain, né, que é o grão seco de destilaria, a gente está falando de um resíduo, né, do que é um milho que foi processado para a produção de etanol e gerou um resíduo que a gente conhece como DDG. Né? Para a gente resumir uma história que é um pouquinho longa, para a gente falar de processamento industrial e tal, o que a gente pode trazer assim para quem está assistindo a gente entender de que a gente está falando desse insumo. Então, a gente tem o milho, ele passa por um processamento e ele vai ser fermentado. Né? Nesse processo de fermentação é produzido o etanol, né, que após extraído gera um resíduo. Esse resíduo ele vai passar por uma centrifugação, né, que vai separar o DDG e uma vinhaça fina. Bom, a gente tem esse coproduto, né, que eu falei aqui, DDG, ele pode estar úmido, que vai ser o WDG, ou ele pode ser seco e originar o DDG. Né? Então, esse é o primeiro coproduto aí da usina de etanol de milho que sai passível de ser utilizado na alimentação animal. Eu comentei com vocês que tem essa vinhaça fina que sai ali da centrifugação da resíduo, né? Essa vinhaça fina ela é rica em aminoácido, em parede de levedura, né? E ela pode ser seca e incorporada no WDG ou no DDG, né? Originando o WDGS ou DDGS, né? Então, esse Szinho que a gente vê aí algumas empresas chamando é quando foi adicionado solúveis, né? Dessa vinhaça fina nesse resíduo do DDG ou do WDG, originando, então, essas duas matérias-primas. Bom, isso a gente está falando de uma linha industrial, vamos chamar convencional ou clássica, né? Onde o milho ele é moído em sua totalidade, ele passa pelo processo de fermentação e vai originar esses dois coprodutos que eu comentei com vocês, tendo ou não a adição dos solúveis. Tem uma outra linha industrial, e talvez é aí que começa a nascer um pouco do confundimento do campo que a gente enxerga a turma tendo, que essa linha industrial ela tem um processamento desse milho um pouquinho diferente. E quando ele processa esse milho de forma diferente, ele origina coprodutos diferentes, né? Que aí a gente começa a falar assim, tomar cuidado para não chamar tudo de DDG, porque não é tudo que é a mesma coisa. Bom, o que essa outra linha industrial ela tem de diferente? Por uma questão de processamento deles, de eles alegarem mais eficiência em alguns processos, o que eles fazem? O milho, antes de entrar, depois de moído, antes de ele entrar para ser fermentado e produzir o etanol, ele passa por um processo de separação, onde esse milho, eles separam a casca desse milho e ele entra para ser fermentado sem essa casca. Tá? A partir daí, o processo
é o mesmo, acontece a produção de etanol, esse mosto ele é extraído do etanol, sobra um resíduo, que da mesma forma é centrifugado, originando o DG. Só que esse DDG, vamos lembrar, ele teve a casca removida lá no começo, então ele tem uma característica de ter mais alta proteína, né? Então ele origina um produto no mercado que a gente conhece como DDG high protein, ou de alta proteína, né? O DDG altamente proteico, né? Lembra que a gente falou que tem os solúveis, né? Só que diferente do processo convencional, que esses solúveis eram incorporados aqui nesse DDG, o que essa turma tem feito? Eles pegam aquela casca que foi removida lá no início do processamento, que é uma fibra solúvel de alta de qualidade também, que pode ser utilizada na alimentação animal, e ela recebe esses solúveis. Então, esses solúveis que eram adicionados no DDG, na primeira indústria, agora, nessa segundo tipo de indústria, é incorporado nessa casca do milho que foi removida lá no início do processo, né, originando um outro coproduto. Então, percebam que a gente está falando aqui em 3 distintos coprodutos, né, que vêm dessas usinas de etanol de milho. Um DDG clássico, né, originado a partir do processo de fermentação, e de uma linha industrial diferente que remove essa casca, a gente tem, então, essa casca de milho enriquecida com solúvel, que tem um termo em inglês lá, que é HPD, tipo, um termo mais confuso, a gente tem chamado aí de farelo de destilaria, né? E o DDG de alta proteína. Então, são esses 3 grupos de produtos que a gente tem que entender com o que está chegando para a gente na fazenda, o que está sendo ofertado para a gente saber como trabalhar esses diferentes coprodutos nas formulações. Agora, o produtor, Matheus, ele frequentemente se confunde porque são muitas siglas, né, com origem em inglês, né? E como é que a gente poderia simplificar essas nomenclaturas para ele? Eu sei que você está explicando muito bem, que já está dando para entender, né? E simplificar melhor ainda as nomenclaturas. O termo que a gente tem, assim, a gente tem as siglinhas lá do inglês, que a gente tem chamado no campo aí para esse produto um pouco menos proteico, essa casca do milho enriquecida com solúveis, com aminoácidos, de levedura, ela vai ter em torno aí de uns 20% de proteína, a gente tem chamado isso de farelo de destilaria, né? O DDG clássico, que ele vai ficar em torno aí de 30% de proteína, com uma variação para mais ou para menos, dependendo da usina, DDG ou DDGS, quando ele tiver receber solúvel. E esse produto, né, que é um resíduo lá da fermentação, que entrou para ser fermentado sem a casca, a gente tem chamado ele de DDG de alta proteína, né? Então, são esses 3 nomes que permitem a gente diferenciar cada um deles. E o valor proteico ali talvez é um gatilhozinho para a gente entender de qual das 3 classes aí de produtos a gente está falando, né? Um vai ter mais próximo a 20, outro vai estar na casa dos 30 e o outro na casa dos 40. Então, talvez esse é um diferenciador ali dos 3 tipos de matéria-prima que a gente tem para trabalhar. Agora, em termos nutricionais, o que se deve esperar desses produtos obtidos por esse processo convencional e alternativo? São produtos, sim, excelentes para serem trabalhados na nutrição animal, tanto monogástrico quanto dos ruminantes, né, dos bovinos. A gente tem vários experimentos aí que já rodaram aqui no Brasil comprovando isso. Até vocês na DBO já trouxeram em algumas reportagens aí, alguns experimentos, mostrando o quanto é positivo o uso desses insumos. O que a gente tem que entender basicamente, que o DDG clássico, né? Ele vai ser uma fonte proteica, até ali a inclusão da casa dos 15%. Acima dessa inclusão, já caminhando para os 20, 25, 30%, ele passa a contribuir com proteína e energia na dieta, né? E você pode me perguntar, Matheus, mas qual que é a melhor inclusão para a gente trabalhar, né? E não tem uma resposta assim para cravar, porque isso depende muito do custo da matéria-prima, né? Se a gente pensar só para quem está ouvindo a gente entender, os 2 ingredientes mais clássicos que a gente tem para trabalhar numa dieta é milho e farelo de soja, né? Assim, o basicão. E aí outros coprodutos, eles começam a entrar na formulação em substituição ao milho ou um farelo de soja em função de preço.
Então, por disponibilidade da matéria-prima, eu começo a buscar alternativas. Então, trabalhar numa inclusão de 15%, ou 30%, ou 40% do DDG na dieta é muito uma questão de custo dessa matéria-prima, que quanto ela chega para o produtor, quanto que ela está chegando na fazenda, e aí a gente recomenda que cada produtor converse com o seu nutricionista, com o seu zootecnista, para ver a melhor forma de incluí-lo na dieta. Né? Obviamente que o de 20, né, a casca lá com os aminoácidos, ela vai ter uma inclusão um pouco mais alta, e o de alta proteína, na casa do 40, ela vai trabalhar sempre substituindo mais a questão proteica da formulação. Quais as vantagens do seu uso pelo produtor? Como é que ele pode escolher entre eles? Não dá para falar assim, para o produtor, opte por um ou opte por o outro, né? Às vezes, assim, pode parecer que eu fico um pouco em cima do muro, mas não é isso. O ponto você tem esses 3 ingredientes para trabalhar dentro da porteira, né, na fazenda. Quais são os preços? A tomada de decisão entre usar um ou outro vai depender muito mais de um contexto da dieta que você está trabalhando para os animais lá no pasto ou no confinamento, olhando para o custo-benefício. Então, óbvio, dá para a gente depois discutir em outros momentos a questão nutricional, como isso pode compor uma dieta, mas o ponto para o produtor tomar é entender o preço desse insumo que está chegando na fazenda. Obviamente, quanto mais proteína, ele vai tender a ser mais caro. E qual é o preço desse insumo em comparação ao milho e ao farelo de soja que ele estaria utilizando numa formulação. Então, por exemplo, o ano passado, no começo do ano, que o farelo de soja estava mais alto o valor, a gente via que começou a entrar bastante DDG nas formulações, pela questão de preço. Ao longo do ano, que o farelo de soja deu uma reduzidinha de preço, alguns clientes nossos pararam de comprar DDG e começaram a comprar soja. Então, é uma questão de oportunidade de mercado. Óbvio que durante um ciclo de confinamento, a gente não recomenda ficar esse troca-troca de ingrediente, né? Mas estrategicamente, em momentos ao longo do ano, aí cabe essa avaliação de qual que é melhor custo-benefício em termos de insumo. Né? A mesma analogia aqui, acho que a gente pode pensar, Net, por exemplo, eu vou usar polpa cítrica ou eu vou usar milho no meu confinamento? Não tem, assim, uma receita. Tudo depende do custo que eu tenho dos insumos e como eu vou combiná-los para ter a melhor dieta possível para entregar para o meu animal. Graças a Deus não tem uma receitinha de bolo e acho que é isso que garante o emprego da turma aí, né, do zootecnista que estuda tanto tempo para pensar como compor uma dieta para os animais lá no confinamento ou no pasto. Com certeza, Matheus. Muito obrigada pelas informações e esclarecimentos, viu? Eu que agradeço. Eu conversei com o Matheus Moretti, que é gestor de bovinos de corte da Agroséries Multimix. Nós chegamos ao final de mais uma revista DBO em Foco. Lembrando que este conteúdo fica disponível no nosso portal dbo.com.br e no nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua presença e pela audiência. Eu fico por aqui e espero você na próxima edição da revista DBO em Foco. Até mais.